O que é antropologia? Antropologia é uma ciência que estuda o ser humano de maneira abrangente em seus aspectos biológicos, sociais e culturais. A palavra tem origem no idioma grego, onde antropo significa homem e logia é traduzido por estudo. Portanto, antropologia, ao pé da letra, é o estudo do homem em seu sentido genérico, ou seja, abrangendo toda a diversidade do conceito de ser humano. A antropologia foca seus estudos na cultura, na linguagem, nos costumes, nos mitos, nos rituais, nas relações de parentesco dos diversos povos. Método antropológico. As pesquisas no campo da antropologia se modificaram com o tempo. No século XIX, quando a ciência iniciou seus estudos, eles se baseavam em relatos de missionários, militares e viajantes que tiveram contato com os povos nativos dos diversos continentes. Esse método limitava a compreensão dos povos, pois partia do olhar dos viajantes que menosprezavam os costumes dos povos nativos. Era uma abordagem centrada na visão de mundo de estrangeiros. Hoje, o trabalho antropológico exige uma imersão do pesquisador na cultura do povo estudado, para que ele alcance a alteridade no estudo desses povos. A alteridade é a compreensão de que os povos são diferentes uns dos outros, mas isso não significa hierarquia de valores ou superioridade de uns sobre outros. Dessa forma, o pesquisador precisa viver como um nativo e contar a história de um povo pelo olhar desse povo. A primeira fase do estudo antropológico, quando ocorre essa imersão, deve ser concluída com a descrição dos aspectos estudados. Essa primeira fase é chamada de etnografia, palavra de origem grega, na qual etno significa povo e grafia significa escrita. Na segunda fase do estudo, o pesquisador fará uma síntese dos conteúdos descritos em seu trabalho de campo. A síntese ocorre quando o pesquisador reúne os diferentes conteúdos e os sistematiza de uma maneira coerente, possível de ser compartilhada com outros pesquisadores. Isso permite que o trabalho de campo e o seu significado seja compartilhado de maneira científica por outros estudiosos no mundo todo. Essa fase da síntese nos estudos antropológicos é chamada de etnologia. O método antropológico também faz uso de outras ciências: arqueologia, biologia, história, psicologia, linguística, etc. Devido à dimensão dos estudos humanos, a antropologia se divide em antropologia biológica ou física. Estuda como os aspectos biológicos influenciaram na formação dos povos. Antropologia cultural. Estuda os sistemas simbólicos, a religião, as artes, os costumes e toda a dimensão do que se entende por cultura. Antropologia social. Estuda as relações de poder nas sociedades, com destaque para suas origens em sistemas de parentesco, propriedade, instituições, organizações políticas, etc. A origem da antropologia. A antropologia surgiu no contexto do século XIX, como uma ciência auxiliar da sociologia. Seu objetivo era estudar os diferentes povos que os europeus estavam descobrindo enquanto invadiam a África e a Ásia. Naquele momento, as explicações científicas eram utilizadas como uma forma ideológica de justificar a invasão violenta dos povos africanos e asiáticos, apontados nos estudos pseudocientíficos da época como povos inferiores aos europeus. A necessidade de encontrar uma justificativa científica para a invasão de outros continentes se deveu à mudança da mentalidade europeia no século XIX. Quando eles invadiram e dominaram a América entre os séculos XV e XVIII, eles justificaram a invasão, escravidão e genocídio dos povos com o argumento religioso de cristianizar esses povos. No século XIX, esse argumento estava em crise e não convencia mais. O argumento científico era o mais aceito e por isso a classe dominante europeia incentivou os estudos antropológicos fundamentados em métodos científicos para justificar a invasão da África e da Ásia. Era o neocolonialismo, também chamado de imperialismo. A questão é que a antropologia dessa época era uma pseudociência usada para justificar os interesses da burguesia europeia. Somente no século XX, os antropólogos romperam com a visão pseudocientífica e desenvolveram a antropologia como conhecemos hoje.